Hoje eu queria compartilhar com os irmãos e as irmãs Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Colossenses 1, versículo 3. Basicamente vamos falar um pouco que já vimos falando diante desse culto, diante das coisas que já antecedemos, que é sobre o reinado de Cristo em nossas vidas. E o título dessa mensagem é Resgatados das Trevas para o Reino de Jesus Cristo. Fomos resgatados das trevas para o Reino de Jesus Cristo. É isso também um pouco da mensagem de Natal, que comemoramos antes de ontem, a véspera de Natal, e também ontem, o dia de Natal, que nós celebramos com a imagem de Jesus Cristo, o nascimento do menino. O nascimento do menino que já era filho do homem, já se fez homem e habitou entre nós. Esse Jesus que nós servimos, e que nós estamos aqui essa noite por causa dele, para servir a ele, para bendizer o seu nome, e ele, somente a ele, toda honra e toda glória. O Colossenses capítulo 1, verso 13, nos diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É muito interessante que Paulo, escrevendo essa carta, ele estava junto com o irmão Timóteo. Timóteo, ainda jovem, mas já era um dos grandes amigos do apóstolo Paulo. Ele era considerado como filho ao apóstolo Paulo, e eles dois, ambos, escrevem uma carta à igreja de Colossos, também chamada essa carta de Colossenses. Escrevendo essa carta à igreja de Colossos, Paulo alerta aquela igreja que eles foram resgatados do domínio das trevas para o reino do Filho amado, Jesus Cristo. Nós lemos aqui no começo sobre a soberania de Cristo sobre todas as coisas, que aparece também no primeiro capítulo, no versículo 15 em diante. Versículo 15 ao 20 nos aparece a soberania de Cristo sobre todas as coisas que nós lemos no início. E esse paralelo dos domínios das trevas para o reino de Jesus Cristo, como diz um teólogo do Reino Unido, chamado N.T. Wright, ele fala que Paulo faz uma alusão ao Êxodo. Lembrando do Êxodo, Israel vai até o Egito, passa pelas provações do Egito, mas por fim é libertado da opressão de Faraó, da opressão do Egito, Isso, Israel é libertado. Assim somos as nossas vidas e a vida da igreja de Colossos. Nós fomos libertados do domínio das trevas. Aquela igreja foi libertada do domínio das trevas para o reino de Jesus Cristo. Porque aqueles homens de Deus que passaram pelo poder sombrio do Egito, enfrentaram aquele faraó, mas enfrentando a isso, eles conseguiram ser libertos daquilo. Como diz Êxodo 6, e já vou me adiantar um pouco, se os irmãos quiserem acompanhar ou anotar, que diz: por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Isso se equivale também a nossas vidas, porque nós fomos libertados da escravidão, não da escravidão material, pois não eram escravos assim, mas somos escravos do pecado. Éramos escravos do pecado, e com isso era necessário que Deus nos libertasse dessa escravidão,
Porque o pecado, como foi dito no começo, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então é necessário que essa escravidão que vivemos no domínio das trevas seja trocada pelo reino de Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, como também vimos no começo. Só Deus pode nos libertar, só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos transportar do domínio das trevas para o reino de Jesus Cristo. Somente Deus tem esse feito sobre as nossas vidas. Mas nós vemos essa alusão ao Êxodo, que como Ele libertou Israel do domínio dos egípcios, Ele também nos liberta da escravidão do pecado. Nos liberta com um mediador. Aquele que abre o mar vermelho é Moisés, mas aquele que abre o mar para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que abre o mar para que a gente passe para o reino do seu Filho, para o reino de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. O Êxodo também fala, em Êxodo 12, 27, que o sangue que eles derramavam na porta era o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curva em adoração. Esse também é um paralelo, é uma alusão a Jesus Cristo, porque aquele povo estava sofrendo ameaças dos egípcios, com terror, temor, e eles era necessário que passassem um pouco de sangue naquelas portas, nos umbrais das portas eles passassem sangue para que não fossem atingidos pela morte. E com isso os israelitas que ouviram a voz do Senhor através de Moisés passaram sangue nas suas portas e foram libertos e saíram, escaparam da morte. Com isso nós que somos cristãos não precisamos mais passar sangue em nossas portas, porque fomos libertos através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que nos libertou da morte e nos deu vida, porque agora temos vida através de Cristo. E essa vida é uma vida eterna. Assim como Deus liberta os israelitas e os livra da morte através do sangue, Deus nos liberta e nos livra da morte através do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, que nos livra da escravidão do pecado e nos transporta para o reino dele. Isso é maravilhoso. Como Deus escreveu, não por linhas tortas, mas Ele escreveu perfeitamente a história dele, porque Ele cria e Ele vai recriar um novo mundo, novos céus e nova terra, como diz Apocalipse. Por mais que o homem fizesse aquela divisão entre Deus dá desde o princípio, Deus já tinha um plano, que era Jesus Cristo, o novo Adão. Por mais que o primeiro Adão peque, o segundo Adão não peca, porque é Jesus Cristo. Ele é tanto Deus quanto homem, mas Ele é o nosso Senhor. Êxodo 14, 30 nos fala que naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Aquela cidade, aquela multidão de pessoas foram libertas por Moisés em um mar aberto, em terra seca. Só um Deus milagroso poderia deixar que um mar ficasse seco e eles passassem em terra seca. Essa é uma libertação. Só Deus que pode colocar água viva em nossos corações. Só Ele pode fazer jorrar em nossos corações a água que nos dá vida, porque os nossos corações estão secos, feito a terra sedenta que pede água,
mas é Cristo que nos dá a verdadeira água da vida, porque Ele é essa água da vida. Então, assim como os israelitas passaram em seco, nós passamos através da cruz. É a cruz de Cristo que faz com que nós passemos pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas angústias, pelas perseguições, porque é necessário que aquele que serve a Cristo negue-se a si mesmo, diariamente, tome a sua cruz e sigam. Ser cristão não é fácil, é difícil. Quem disse que foi fácil, mentiu para você, porque não é fácil. A sua vida não vai mudar no passe de mágica, porque o pecado ainda está dentro de nós, lutando contra o nosso espírito. E essa luta é diária, é a luta contra a carne e o espírito. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra, e sempre essa luta. Mas Paulo diz que os que são filhos de Deus estão no Espírito de Deus e habitam através do Espírito. Porque Cristo está em nós e só vencemos a carne através de Cristo. Então ele nos fala que Paulo, como outros escritores do Novo Testamento e com o próprio Jesus, eles creem na existência de um poder das trevas, ao qual toda a raça humana e o mundo estão sujeitos por causa do pecado. E a crença de que em Jesus Cristo Deus derrotou esse poder e está estabelecendo o seu próprio reino nesse lugar. Jesus está, a partir do momento que ele pisa nessa terra, na sua primeira vinda, Jesus inaugura o seu reino. Mateus 12, 28 nos disse Jesus: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus também nos diz em Lucas 11, 20: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus chega quando Jesus pisa nessa terra. A partir daí já começa o reinado do Cristo, que desceu do céu e habitou entre nós. Mas esse Cristo, ele é crucificado, morto, mas ele ressuscita, porque ele está dizendo que esse reino não acaba aqui, esse reino continua, esse reino tem uma continuação eterna, porque agora será tudo novo. Jesus passou por sofrimentos, Jesus passou por tristezas, Jesus passou por angústias, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus sorriu, teve alegria. Jesus era homem igual a nós e passou todas as provações que nós passamos, mas agora ele recria tudo novo. E a eternidade agora não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque Cristo carregou tudo isso do mal humano e retirou toda essa maldade que nós vemos diariamente, dores, mortes, tudo isso que nós, como ligamos à TV, sempre nos passam, tristezas, famílias perdendo seus entes queridos, famílias perdendo seus filhos, famílias perdendo seus filhos para as drogas, família vendo seus filhos presos, mãe chorando, angustiada. Mas isso é transformado, porque no reino de Cristo não tem mais isso, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia. Mas é necessário que a gente passe por tudo isso aqui, porque é a natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa que corrompeu tudo que Deus fez de bom. Não pense que se sua vida está tudo desmoronando, está tudo ruim, tristeza, angústia, não pense que é Deus lhe provando, mas é Deus lhe moldando. Deus está lhe moldando o seu caráter, a sua vida, porque a nossa vida
É necessário passarmos por alegrias, por tristezas, por saúde, por doença. Tudo isso acontecerá conosco. Mas Deus vai escrevendo as nossas histórias. E é Ele que nos livra de todos os males. Por mais que a gente queira ir pelo caminho, Deus diz: não vá por esse caminho, mas vá por esse caminho. Esse caminho é melhor do que aquele. Porque muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. E por isso muitas vezes sofremos com isso. Porque queremos fazer a vontade de domínio das trevas e não do domínio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta noite, meu querido irmão e meu querido irmão, eu espero piamente que você faça a vontade de Deus, ou deixe a vontade de Deus em suas vidas, porque é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa e agradável vontade. Se nós quisermos fazer a nossa própria vontade, nós não alcançamos o que queremos, porque sempre nos leva ao pecado, ao mal. E o caminho mau nos leva à morte. Deus deixa isso muito claro. O caminho do mal nos leva à morte, mas o caminho de Cristo nos leva à vida. Por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, por mais que seja traiçoeiro, mas esse é o caminho que devo seguir. O caminho de Cristo é um caminho cheio de espinhos, é um caminho difícil, porque cada um leva a sua cruz. A sua cruz é levada e cada um é necessário não negar tudo, mas negar a si mesmo, que é a coisa mais difícil do mundo, é a pessoa se negar a si mesmo. Ninguém consegue negar-se a si mesmo, porque a carne quer fazer a sua vontade e ninguém consegue. Só Cristo que consegue nos dar essa liberdade de fazer a vontade dele. Até o próprio Jesus, como diz Lucas, no Getsemane, ele enfrenta também o domínio das trevas. Lucas 22:53 vai dizer: quando eu estava convosco dia após dia no templo, não me pusestes as mãos, mas esta é a vossa hora, o domínio das trevas. De fato, o poder das trevas teve sua breve hora sobre a vida de Jesus, mas Jesus, quando ressuscita, vence o poder das trevas. E Jesus, vencendo o poder das trevas, ele vence o príncipe do mundo destas trevas, o príncipe que opera na desobediência dos homens, os espíritos malignos, Satanás e seus demônios, que operam como um príncipe deste mundo, destas trevas, na vida das pessoas. Mas Jesus vence esse espírito, esse príncipe das trevas. Efésios 6:12 nos fala pois a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, como eu disse anteriormente, nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os poderes espirituais que habitam nesta terra. E a nossa luta, como o apóstolo Paulo também vai dizer no Efésios 6, devemos ter a armadura de Deus para nos proteger deste mal e para nos habitarmos no reino de Jesus Cristo, o reino do Cristo que venceu todas as coisas, até as trevas,
Por isso Ele é capaz de nos libertar das trevas e da escuridão, porque Ele venceu as trevas também. Jesus, através de vencer as trevas, Ele diz que aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Romanos 8,30. E o fato que Deus ter começado a boa obra em nós é a garantia de que teremos a certeza no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que Jesus começou a boa obra em nós, a boa obra de nos libertar do domínio das trevas, porque antes nós fazemos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso coração e dos nossos pensamentos, mas Deus é misericordioso e nos liberta dessa escravidão. Não somos mais escravos da nossa carne, mas agora somos escravos de Cristo. Somos escravos daquele servo daquele que é Deus, Jesus Cristo. E Paulo diz que Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele vai completar a obra. Por isso que diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Aquele que segue a Cristo deve seguir a Cristo diariamente, com suas lutas, suas batalhas, sem esmorecer, porque um dia Ele voltará para nos buscar, e nesse dia Ele quer que sua noiva esteja preparada. Muitas parábolas são ditas por Jesus. As parábolas das mulheres que estavam com o vaso, estavam com as lamparinas ligadas, e muitas esqueceram óleo e não puderam entrar diante do seu Senhor, porque o Senhor diz: vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca e a nossa carne luta contra o nosso espírito. Por isso é necessário vigiarmos nas nossas ações, nas nossas atitudes, o que fazemos diariamente, se isso agrada a Deus ou não agrada a Deus, porque tudo devemos fazer para a glória de Deus. Nada foge da glória de Deus, nada foge dos olhos de Deus, nada foge, tudo está diante dos olhos de Deus. Os pecados que nós cometemos entre quatro paredes não está escondido de Deus, mas Deus vê tudo. Por mais que o homem não veja, Deus vê. Mas o próprio Jesus alerta que melhor o homem que mata apenas a carne do que Deus, que mata tanto a carne quanto o espírito. Por isso devemos se sujeitar a Deus, devemos servir a Deus diariamente. Devemos pedir, como Ele deixa o Pai Nosso, que Ele nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. Essa é uma oração perfeita que Deus nos deixou, que é o Pai Nosso, porque o pão nosso é Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia é Jesus Cristo. E Ele diz: livra-me do mal e não me deixe cair em tentação. A tentação é o que faz para a carne ser alimentada, para que o domínio das trevas reine em nosso coração. Mas Jesus diz: tem um caminho, tem um meio. A oração que você diz: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque o teu é o reino, teu a glória, teu é tudo e todos. Veja que o Pai Nosso já faz nós como aqueles que habitamos no reino de Cristo, e Ele nos livra de todo o mal. Nós somos libertos do mal através de Cristo. Cristo é a nossa fuga, Cristo é o nosso caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a ponte que faz com que nós atravessemos o Mar Vermelho. E por mais difícil que esteja as nossas vidas, por mais lutas, guerras, como os egípcios fizeram com o povo de Israel, Jesus tem a ponte que é através da cruz, para passarmos para o outro lado e sermos libertos para uma terra que manda leite e mel, e muito maior do que isso, a Nova Jerusalém celestial. Deus é Deus. Deus é o Deus que tudo pode. Deus é o Deus que não se envolve diretamente com o que nós estamos sentindo, mas Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe das nossas emoções, Ele sabe tudo na nossa vida, porque Deus não é um simples sentimento, Deus é um ser espiritual completo, que sabe tudo da sua vida, seus sentimentos, suas emoções, sua razão, seu cérebro, seu coração, tudo. Seu intestino, cada órgão é cuidado por Deus. Até os cabelos de suas cabeças são contados e Deus sabe tudo, o número de cada um deles. Veja como é maravilhoso esse Deus. Como é grande esse Deus. Como é grande o nosso Deus. Isso Paulo fala à igreja, que era uma igreja que vivia o Evangelho. E nós perguntamos muitas vezes, o que quer dizer Evangelho? Evangelho quer dizer esperança. O Evangelho é esperança. Quando o Evangelho foi anunciado, naquele momento em seu coração, no momento em que você entregou a sua vida a Cristo, foi uma esperança que foi brotada em seu coração. Porque nós não vemos a Cristo, nós não vemos a Deus, mas a palavra nos mostra Deus, nos mostra Cristo, nos mostra o Espírito Santo. E o Evangelho está aqui na sua palavra. E esse Evangelho é uma semente que é jorrada como uma esperança. E o apóstolo Paulo diz: esperança de que se não vê, já não é esperança. Mas se nós temos esperança do que não vimos ainda, porque nem eu nem você contemplamos a face de Cristo. Nós não vivemos na época de Cristo, mas acreditamos nele, em outra época, em outro tempo, em outro momento da história, mas sabendo que Jesus viveu e habitou aqui também na história, mas em outro tempo, mas em outra época, e muitos viram e relataram as suas vidas, e com isso também nós temos essa esperança que é anunciada pelo Evangelho, o Evangelho que anuncia a vida de Cristo, quando ele diz que ele é da descendência de Davi, quando ele diz que ele nasceu de Maria, da Virgem Maria, quando ele diz que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, quando ele diz que ele foi crucificado e foi morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Esse é o nosso Deus, tão poderoso, tão grande. Tudo Ele pode em nossas vidas. Se Ele pôde livrar-se do poder da morte, do poder do inferno, do poder das trevas, Ele pode nos libertar também do poder da morte, do poder das trevas, porque agora passamos a ter vida e somos ressuscitados com Cristo, e Cristo habita em nós. Como diz também o apóstolo Paulo no mesmo capítulo, Colossenses, capítulo 1, versículo 27, ele diz que a estes Deus quis fazer, aplicando a nós, Deus quis fazer conhecida e gloriosa riqueza do mistério, que era Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo habita em nós, temos esperança da glória. Meu querido irmão, meu querido irmã, já estou finalizando, mas uma coisa é necessária
e que Paulo fala no final: é Cristo habitar em nós, pois Ele é a esperança da glória eterna. Não pensem que vamos habitar aqui para sempre. Hoje, no máximo, as pessoas vivem até 100 anos. No máximo, raramente vemos pessoas vivendo até 100 anos. Raramente essas pessoas chegam até 100 anos. A morte é um inimigo que vamos ter que lidar em nossas vidas. Vai chegar um momento na minha, na sua vida, que iremos enfrentar a morte. Mas esse é um ponto crucial em nossas vidas. É de saber como está a sua vida com Cristo. Cristo tem sido o centro da sua vida. Cristo tem sido tudo em você. Ou outras coisas desse mundo estão ocupando o lugar de Cristo em seu coração. Pense e reflita um pouco antes de orarmos, antes de buscarmos a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é capaz de trabalhar em nossos corações. Mas pense e reflita que aqui não é nada. Que aqui estamos como passageiros, peregrinos em terra estranha, porque o reino de Cristo não é aqui. O reino de Cristo é uma transformação, uma recriação de novos céus e nova terra. Mas se temos Cristo, temos a certeza que vamos habitar juntamente com Ele para todo sempre. Mas é necessário a gente parar e analisar as nossas vidas para ver se não tem uma guerra, se eu estou habitando em um domínio das trevas ou se eu estou habitando no reino de Cristo. Em qual dos dois eu estou habitando nessa minha vida, nesse momento que estou passando hoje? Será que estou buscando a Deus o que tenho que buscar? Ou estou sendo levado por esse tempo que passa tão rápido e ser deixado pelas coisas superficiais, coisas banais do dia a dia, que nada acrescentam em nossa vida espiritual? Que nós estamos deixando levar? Estamos sendo levados por qualquer vento, por qualquer coisa? Nesse momento eu gostaria de convidá-los a ficar de pé e orarmos.